Aposto que já alguma vez te puseste a pensar como seria Deus fisicamente. Tentar recriar a imagem de Deus não é algo novo. Muitos já o tentaram fazer. O termo mais conhecido no meio teológico para se referir à imagem de Deus é Imago Dei. E quando tu fazes uma busca na internet com estas duas palavras, Imago Dei, uma das imagens que mais verás é de Michelangelo, uma pintura que ele fez na Capela Sistina, no Vaticano, com a imagem intitulada A Criação de Adão. Na Bíblia, em Gênesis 1, 26, podemos ler o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este é um dos versículos mais utilizados para tentar perceber como é Deus. E há aqui duas palavras em hebreu que precisamos de entender. A primeira é tselem e a segunda demut. Tselem e demut são usadas em muitos textos escritos por Moisés, que foi quem escreveu Gênesis, no que conhecemos hoje como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de forma intercalar, ou seja, ou é usada uma ou outra para se referir à mesma coisa. Mas neste versículo em concreto de Gênesis 1, 26, elas são usadas em simultâneo. Primeiro vamos compreender o que significa cada uma delas. Tselem pode ser traduzido por imagem, ídolo, forma ou modelo. Ela aparece cerca de 15 vezes em todo o Antigo Testamento e o livro onde mais aparece é em Gênesis. Há uma outra palavra que provém do verbo que dá origem à palavra tselem, que é tsalmavet, que significa sombra profunda. Por outro lado, demut é traduzida por semelhança, parecida, modelo, como, em termos de comparação, da mesma maneira. Ela surge 25 vezes em todo o Antigo Testamento e o livro que mais faz uso desta palavra é Ezequiel. Uma autora norte-americana que viveu entre os séculos XIX e XX e que escreveu mais de 5.000 artigos e 40 livros, chamada Ellen White, comenta o seguinte no livro Conceitos sobre Regime Alimentar, página 45. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica de Deus. O homem é muito precioso para Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Deixa-me dar-te um exemplo para que melhor compreendas. Inês, a minha esposa, quando me conheceu eu tinha menos cabelo, estava com óculos e ela fez esta imagem. Esta imagem, ainda que de alguma forma possa-me descrever, não é o Emanuel e eu não sou esta imagem. Da mesma forma, nós não somos Deus e Deus não é o ser humano. O objetivo destes versículos não é provar como é Deus, mas sim mostrar-nos que somos feitos segundo o modelo e imagem do nosso Criador. Ele formou-nos do barro com as suas próprias mãos e soprou-nos em nós o sopro de vida e nos fez almas vividas. A mesma autora Ellen White, no livro História da Redenção, página 21, ela diz: ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. E era bem proporcionado. As suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. O que vemos hoje em dia é fruto do pecado. Infelizmente, um ser chamado Satanás interferiu nesta obra-prima de Deus e manchou a sua pintura. A imagem de Deus foi afetada tanto no aspecto físico como no aspecto moral. E nunca foi objetivo de Deus que o homem deixasse de refletir a sua imagem, tanto física como em carácter. Por isso, Jesus, sendo Deus, veio a este mundo para restaurar a imagem que perdemos. Paulo, em algum dos seus textos, se referindo à pessoa de Jesus, diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Enquanto aqui vivemos, devemos refletir o carácter de Deus. Pois o mesmo apóstolo Paulo diz: e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Ele continua dizendo em 1 Coríntios 13:12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje,
Conhecemos em parte, mas então o conheceremos perfeitamente, da mesma maneira que plenamente somos conhecidos. E como diz em 1 Coríntios 15:52, Paulo se referindo à segunda vinda de Jesus, diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enquanto aqui vivermos, a única coisa que podemos transformar é o nosso carácter. E Jesus assim o deseja, que a cada dia nos assemelhemos mais e mais ao seu carácter. Mas no dia em que Ele vier, a pintura que foi afetada por Satanás será restaurada à obra inicial. A imagem e semelhança de Deus, de novo, será restaurada.